Boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola Unicista mais uma vez. Bem-vindos ao estudo do Manual de Professores, eu sou a Bruna e hoje nós vamos entrar em um assunto tabu por muitas pessoas. Hoje é um dia para desfazer toda a ilusão que temos a respeito da morte. Então, antes de começar a leitura, eu quero que você se observe, que você se perceba qual é a tua crença sobre a morte. Você já parou para pensar sobre isso? O que faz sentido para você, o que não faz? Em geral, nós evitamos esse tipo de assunto na nossa sociedade. A gente não se aprofunda, a gente nunca para realmente para pensar por que a morte existe. Qual o significado? Existe alguma coisa depois da morte? Então é aquele momento de, vamos colocar aqui o elefante no meio da sala e vamos olhar para algo que precisa ser olhado. Então esteja disponível para ver a verdade. Que nós, aqui como professores de Deus, eu, você, que escolheu se lembrar do que é real, que escolheu se lembrar que só o amor existe. Então hoje é o dia da gente olhar juntos para esse tema. Então vamos lá. Manual de Professores, parte 27. O que é a morte? A morte é o sonho central do qual brotam todas as ilusões. Não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de vitalidade e morte no final? Só essa pergunta já faz a gente parar para pensar. Será que você se lembra quando foi que você entendeu que a morte existia? Qual a última lembrança que você tem de quando você percebeu que isso era o natural da vida? Nós nascemos, começamos a ter a percepção do que é certo, do que é errado, quem sou eu, quem é o outro, né? Em geral, quem é a mãe, quem é o pai, o meio onde eu estou inserido, e de repente a gente se depara com a morte. Entende que isso não é para ser questionado, é apenas para ser aceito, porque é uma lei natural da vida. A morte é o sonho central, do qual brotam todas as ilusões. Não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de vitalidade e morte no final? Colocamos essa questão anteriormente, mas agora temos que considerá-la com mais cuidado. É uma crença fixa e imutável do mundo, que todas as coisas dentro dele nascem somente para morrer. Isso é considerado como a forma da natureza, entre aspas. Não para ser questionado, mas para ser aceito, como a lei natural da vida. O cíclico, o mutável e o incerto, o imprevisível e o instável, o crescente e o minguante, de um certo modo, em um caminho dado. Tudo isso é tido como a vontade de Deus. E ninguém pergunta se essa poderia ser a vontade de um Criador benigno. Então vamos olhar juntos para essa crença. Para mim, me foi dito e eu observei em volta que realmente a morte era natural. Aliás, a gente diz que é a única certeza que nós temos. Não sabemos quando vai ser, como vai ser, mas sabemos que vamos morrer. E tudo em nossa volta morre, né? Os seres humanos, os animais, as plantas.
A cadeia alimentar existe através da morte. A gente mata para se alimentar. Na natureza, os animais, né, precisam comer um ao outro ali. Então, a morte e a vida andam juntas neste mundo. Mas vocês já pararam para se questionar que Deus de amor é esse que cria este sofrimento? Talvez você nunca tenha se questionado, porque em algumas religiões isso seria até uma blasfêmia, questionar isso. Mas faz algum sentido um Deus que é a imagem e semelhança do amor criar este sofrimento e fazer disso algo natural? Chamar isso de vida? Quero que você responda a si mesmo, que você sinta se isso faz sentido. Vou ler novamente essa parte. Isso é considerado como a forma da natureza, não para ser questionado, mas para ser aceito como a lei natural da vida. O cíclico, o mutável e o incerto, o imprevisível e o instável, o crescente e o minguante, de um certo modo, é um caminho dado. Tudo isso é tido como a vontade de Deus. E ninguém pergunta se essa poderia ser a vontade de um Criador benigno. Olá, Ivete. Ivete não, Odete. Seja bem-vinda, estamos começando agora. Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só pode ser temido. Ele mantém a tua pequena vida nas mãos apenas por um fio, pronto para rompê-lo sem pena e cuidado, talvez hoje. Ou caso ele espere, ainda assim o fim é certo. Quem ama um Deus assim não conhece o amor, porque negou a vida. A morte veio a ser o símbolo da vida. Seu mundo é agora um campo de batalha, onde reina a contradição e opostos. Guerreiam sem cessar. Onde há morte, a paz é impossível. Oi, Claudinha, seja bem-vinda, começando agora. Então, esse primeiro e segundo trecho nos traz esse questionamento. Poderia um Deus de amor criar este mundo insano, criar a morte, criar o sofrimento, opostos e contradições? Então, a ideia de morte é uma ideia completamente equivocada, porque um Deus amoroso cria apenas amor. É só a gente parar para observar, por exemplo, essa situação que tivemos agora há pouco, né, dessa menina que morreu na Indonésia. Todo mundo começa a orar, todo mundo começa a pedir para Deus, todo mundo começa a enviar energias positivas e torcer para que o melhor seja feito. Para que Deus dê uma solução, para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Para que Deus olhe para aquele sofrimento dela e de todos os envolvidos, familiares, amigos. Realmente é uma situação muito triste, né? Olhando aqui no mundo. Mas aonde estava esse Deus que permitiu que isso acontecesse? Se só o amor existe. É um questionamento que nós precisamos fazer. Tudo nós colocamos como a vontade de Deus, mas de qual Deus nós estamos falando? Então, hoje é um texto muito claro que vai jogar a verdade assim na lata mesmo. De qual Deus nós estamos falando? O Deus que criou a morte não é o Deus de um curso em milagres. Não é o Deus amoroso, não é o Deus da unidade.
não é o Deus eterno. Eu quero que vocês se abrem para esses questionamentos hoje e sintam em vocês a resposta. Peçam a verdade para o Espírito Santo e sintam que faça sentido. Vou ler desde o comecinho, tá? O que é a morte? A morte é o sonho central do qual brotam todas as ilusões. Não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de vitalidade e morte no final? Colocamos essas questões anteriormente, mas agora temos que considerá-la com mais cuidado. É uma crença fixa e imutável no mundo, que todas as coisas dentro dele nascem somente para morrer. Isso é considerado como a forma da natureza. Não para ser questionado, mas para ser aceito, como a lei natural da vida, entre aspas. O cíclico, o mutável e o incerto, o imprevisível e o instável, o crescente e o minguante, de um certo modo, em um caminho dado. Tudo isso é tido como a vontade de Deus. E ninguém pergunta se essa poderia ser a vontade de um Criador benigno. Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só por ser temido? Ele mantém a tua pequena vida nas mãos, apenas por um fio, pronto para rompê-lo, sem pena ou cuidado. Talvez hoje, ou caso ele espere, ainda assim o fim é certo. Quem ama um Deus assim não conhece o amor, porque negou que a vida é real. A morte veio a ser o símbolo da vida. Seu mundo é agora um campo de batalha, onde reina a contradição e opostos guerreiam sem cessar. Onde há morte, a paz é impossível. A morte é o símbolo do medo de Deus. Seu amor é apagado nessa ideia, que o mantém fora da consciência, como um escudo erguido para obscurecer o sol. A qualidade sinistra do símbolo basta para mostrar que ele não pode coexistir com Deus. Ele mostra uma imagem do Filho de Deus, na qual ele é posto para descansar nos braços da devastação, onde os vermes esperam para saudá-lo e para durar um pouco mais através da sua destruição. No entanto, também os vermes são igualmente condenados à destruição com a mesma certeza. E assim, todas as coisas vivem devido à morte. Devorar é a lei da vida, entre aspas, dentro da natureza. Deus é insano e só o medo é real. Toma essa. Profundo, né, gente? Mais claro que isso, impossível. Então vamos olhar de frente, vamos olhar para o espelho do que é este mundo. Aqui deixou bem claro. Os vermes sobrevivem da nossa morte. Esse ciclo de vida e morte aqui neste mundo continua. Uns precisam morrer para que os outros vivam. É assim, né, na cadeia alimentar, é assim a forma como a gente se alimenta, quem não for vegano. É assim entre os animais. Então, esse ciclo de dualidade, de opostos, de morte e vida,
está dentro do pensamento de separação. Deus não habita neste mundo, Deus não criou este mundo. Porque Deus não pode criar a morte, Deus não cria opostos, Deus não dá realidade ao sofrimento. Então, como pode este mundo ser real? Como eu posso acreditar que uma menina sofrendo lá por 4 dias é a vontade de Deus? Que Deus quis assim, que tal tragédia aconteceu porque é a vontade de Deus. Nós fomos criados a dar essas respostas para não olhar para a verdade. Desde pequenininha, né? Todo mundo é criado assim, aconteceu tal coisa, mas por quê? Porque Deus quis que fosse assim. A gente não sabe da vontade de Deus, Deus escreve certo por linhas tortas. É o ego criando desculpinhas pra gente não olhar pra verdade. Porque se Deus é amor e o amor é a única coisa que existe, o sofrimento não tem significado. Nós precisamos questionar isso se nós queremos olhar para a verdade. No entanto, também os vermes são igualmente condenados à destruição com a mesma certeza. E assim, todas as coisas vivem devido à morte. Devorar é a lei da vida dentro da natureza. Deus é insano e só o medo é real. A curiosa crença segundo a qual parte das coisas que morrem podem continuar vivendo a parte daquilo que vai morrer, não proclama um Deus amoroso, nem restabelece qualquer terreno para a confiança. Se a morte é real, para o que quer que seja, não há vida. A morte nega a vida. Mas se há realidade na vida, a morte é negada. Aqui não é possível nenhuma transigência. Ou existe um Deus do medo, ou um Deus do amor. Como vocês sentem isso? Ou existe um Deus do medo, ou existe um Deus do amor. Hoje exige muito nosso pensamento abstrato, para a gente realmente entrar nessa abstração do amor. Porque tudo que eu estou vendo aqui, o ego diz para mim que é real. Que a Bruna existe, que esse corpo existe, que as minhas histórias, minhas memórias, que as minhas vivências, que as minhas crenças, que eu sou de tal país, agora eu tô morando em outro, que tá acontecendo uma guerra, que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Tudo neste mundo, o tempo todo, está me dizendo que isso daqui é real. Mas se eu acredito num Deus de amor, isso aqui não pode ser real. Porque se existe somente o amor, como pode existir guerra? Como pode existir doença, sofrimento? Como pode existir a morte? Então hoje o convite é: para qual Deus você vai escolher acreditar? O que faz sentido para mim, Bruna? Só existe amor. E tudo que eu estou vendo aqui é projeção, é ilusão de um pensamento de separação, no qual eu acredito muito, né? Porque é algo muito bem programado para que eu acredite que isso aqui é real. É o que faz sentido para mim, com toda a minha vivência, os meus estudos. E quando saiu todas essas notícias, né? Porque a gente ainda entra na notícia. Eu adoro viajar também. E eu fico pensando, meu Deus, poderia ser, né? Com qualquer um de nós. E daí eu fiquei lembrando e mentalizando para ela que nada real pode ser ameaçado. Ainda que tenha que deixar esse corpo, nada real pode ser ameaçado. É o que faz mais sentido para mim. Sim, neste mundo tudo vai morrer. Eu vou deixar esse corpo, eu vou perder pessoas que eu acredito ser importante para mim, que eu dou o significado de especialismo, né, como mãe, pai, filho, marido, mas o que é real é imutável. O que é real permanece eterno. E isso me traz paz, isso me traz consolo, isso me traz confiança, isso me traz certeza no amor. Que é como se fosse um conhecimento que já existe em mim. Eu sei que é assim. Talvez quem olha de fora deve achar muita loucura.
Mas é uma certeza no coração de que só o amor existe. Então hoje nós precisamos confrontar as nossas crenças e fazer essa pergunta. Ou existe um Deus do medo ou um Deus do amor? O mundo tenta fazer 1000 transigências e tentará fazer outras 1000. Nenhuma pode ser aceitável para os professores de Deus, pois nenhuma seria aceitável para Deus. Ele não fez a morte porque ele não fez o medo. Ambos são igualmente sem significado para ele. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. Isso faz muito sentido. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. Então, se eu acredito ser um corpo, a morte do corpo é algo natural. Ela vem junto. Porque o corpo está separado de Deus. E só o que existe em Deus é eterno. E se esse Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real. Mas Deus não seria amoroso. Não há nenhum ponto onde o contraste entre a percepção do mundo real e a do mundo das ilusões se torne mais evidente. A morte é, de fato, a morte de Deus. Se ele é amor e agora a sua própria criação tem que temê-lo, ele não é pai, mas destruidor. Faz sentido que seja a vontade de Deus amoroso a guerra que está acontecendo agora? Faz sentido que um Deus amoroso permita isso? Crianças sofrendo, pessoas passando necessidade e tantas outras tragédias que existem neste mundo insano, das quais a gente toma consciência e outras que a gente nem fica sabendo. Como pode esse Deus ser chamado de Pai? O que faz sentido é exatamente isso. Ele não é pai, mas destruidor. É um Deus à imagem e semelhança do ego. É um Deus à imagem e semelhança do homem, da separação. Isso para mim faz muito sentido. Cai uma ficha assim, que realmente neste mundo a gente ora e clama por uma misericórdia de um Deus que não existe. Porque a gente quer que permaneça, né, a vida, a gente quer que as coisas continuem do jeito que estão. Se fosse para escolher a morte, nem existiria. A gente quer manter essa historinha aqui de Bruna, de Odete, de Cláudia, que nada mude, que nada saia do lugar, que tudo continue do jeitinho que a gente quer. Tudo isso é para quê? Para continuar dando realidade para o ego. É para o ego continuar existindo. É a consciência que acredita existir separado de Deus, através de nós, através desses mundinhos, dessas personalidades. Tá bem profundo hoje, gente. Hoje talvez entre em choque com muitas crenças que precisam ser vistas. Vou ler novamente a parte 5. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. E se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real. Mas Deus não seria amoroso. Não há nenhum ponto onde o contraste entre a percepção do mundo real e a do mundo das ilusões se torne mais evidente. A morte é, de fato, a morte de Deus. Se ele é amor e agora a sua própria criação tem que temê-lo, ele não é pai, mas destruidor. Não é criador, mas um vingador. Terríveis são seus pensamentos,
e amedrontadora a sua imagem. Contemplar as suas criações é morrer. E a última a ser vencida será a morte. É claro. Sem a ideia da morte, não há mundo. Todos os sonhos terminarão com esse. Essa é a meta final da salvação, o fim de todas as ilusões. E na morte nascem todas as ilusões. O que pode nascer da morte e ainda ter vida? Mas o que pode nascer de Deus e ainda morrer? As inconsistências, as transigências e os rituais que o mundo fomenta nas suas tentativas vãs de se agarrar à morte e ainda pensar que o amor é real, tudo isso é mágica irracional, ineficaz e sem significado. Deus é, e nele todas as coisas criadas têm que ser eternas. Faz sentido para vocês? Deus é, e nele todas as coisas criadas têm que ser eternas. Esse corpo não é eterno. Sendo assim, Deus não o criou. Muito profundo, né? A gente olhar para tudo isso que a gente acredita ser real e ver que tudo isso daqui vai ter um fim. Portanto, não foi Deus quem criou. É uma mera imagem. Eu estou me relacionando com imagens projetadas. Deus é, e nele todas as coisas criadas têm que ser eternas. Não vês que de outro modo há um oposto para ele, e o medo seria tão real quanto o amor? Professor de Deus, tua única atribuição poderia ser colocada assim: não aceites nenhuma transigência na qual a morte desempenha um papel. Não acredites na crueldade, nem permitas que o ataque esconda de ti a verdade. Odete está dizendo, faz sentido que Deus é amor e é eterno. Como faz sentido para nós? A nossa única função no meio de toda essa ilusão não é simplesmente desqualificar a dor e o sofrimento e as coisas que a gente vê por aqui. Sim, né? As tragédias têm tristeza, as pessoas acreditam, sofrem. Nós vamos sofrer quando a gente perder pessoas próximas. Porque enquanto a gente está nessa dualidade aqui, é muito difícil 100% do tempo ficar nessa mente abstrata. Só que dá para ser mais leve, dá para ser com mais lembrança do amor. Dá para ser na lembrança que esse corpo não existe, que o que é real permanece eterno. Como está dizendo aqui, ó, professor de Deus, tua única atribuição poderia ser colocada assim: não aceites nenhuma transigência na qual a morte desempenhe um papel. Professor de Deus, a morte não é o fim. A sua morte, a morte das pessoas que você ama, a morte de desconhecidos. Não acredite que ela é real. Não acredite na crueldade. Nem permitas que o ataque esconda de ti a verdade. Por exemplo, eu não consigo manter minha mente ainda 100% do tempo se aparecer um vídeo pra mim de, sei lá, de violência, de agressão. Eu não gosto de ver. Porque se eu olho, eu ainda pego aquilo como real. Eu ainda vejo sofrimento. Se for com criança, eu já fico, meu Deus, imagina como que pode fazer isso. Eu entro ainda por alguns segundos nessas historinhas. Eu ainda dou realidade para crueldade.
Então, não acredites na crueldade, nem permitas que o ataque esconda de ti a verdade. O que parece morrer foi apenas percebido equivocadamente e levado à ilusão. Olha que treino profundo nós temos que fazer. Quando vemos o ataque, quando vemos o sofrimento, quando vemos a crueldade, quando vemos a morte, a dor que nós estamos sentindo são sensações, são percepções que passam pelas nossas crenças. E passa pela crença principal de acreditar ser um corpo, de acreditar existir separado de Deus. Então nós precisamos assistir a nossa mente o tempo todo, observar as nossas emoções e voltar para essa mente abstrata que só o amor é real. Não acredites na crueldade, nem permitas que o ataque esconda de ti a verdade. O que parece morrer foi apenas percebido equivocadamente e levado à ilusão. Agora vem a ser a tarefa tua fazer com que a ilusão seja levada à verdade. Claudinha está dizendo: sofro todos os dias com o cachorro da vizinha acorrentado. É um treino diário. Animal me pega também. Então, olha para quantas realidades, né, a gente está dando ali. Primeiro, que o sofrimento existe. Segundo, que existe um corpo, um cachorro, uma vizinha ruim, que não cuida bem do seu animal. Quantas crenças na separação existem? É um treino diário mesmo, Cláudia. O que parece morrer foi apenas percebido equivocadamente e levado à ilusão. Agora vem a ser a tarefa tua fazer que a ilusão seja levada à verdade. Ser firme apenas isso. Não te enganes com a realidade, entre aspas, de nenhuma forma em mutação. A verdade nem se move, nem vacila, nem naufraga na morte e na dissolução. E qual é o fim da morte? Nenhum, senão este reconhecimento de que o Filho de Deus é sem culpa, agora e para sempre. Olha que treino para você fazer aí com a sua vizinha e o cachorro e a corrente e o sofrimento. É só projeção de uma crença que ainda existe em você, né? Você ainda acredita no sofrimento. Eu ainda acredito no sofrimento. Eu ainda estou recebendo notícias de guerra, eu estou vendo pessoas morrendo, eu estou vendo sofrimento. Se eu estou vendo fora, é porque eu acredito nele ainda. Porque no momento que eu realmente acreditar que só o amor existe, eu só vou ver isso do lado de fora. Olha que profundo esse treino. E qual é o fim da morte? Nenhum, senão este: o reconhecimento de que o Filho de Deus é sem culpa, agora e para sempre. Nada além disso. Mas não te permitas esquecer que não é menos do que isso. A morte e todo esse mundo é tão sem significado para a eternidade de Deus que realmente não tem o que ser feito. É só aceitar que isso aqui é uma ilusão. E treinar a nossa mente nessa abstração de que só o amor existe. Que o sofrimento não é real. É realmente um texto para quem já está estudando um curso em milagres, né? Que for assistir gravado aí, que caiu de primeira aqui e achar que é muita loucura. Bem-vindo ao clube, estamos no treino. Mas realmente hoje é o dia para tirar todo o significado da ilusão. E lembrar que só o amor existe. E coincidência ou não,
Amanhã eu vou fazer uma live com uma estudante, com a Carla. Tem um mês que ela perdeu o esposo. E ela estuda um curso em milagres já tem um bom tempo. E ela vai compartilhar com a gente como que está sendo essa experiência. De vivenciar o luto e ao mesmo tempo se lembrar que a morte não existe, que só o amor existe. Então quem puder esteja com a gente amanhã, que eu acho que a gente vai ter muito para aprender, para espelhar e para integrar com a vivência que ela está tendo. Eu até hoje, né, nesse mundinho de Bruna aqui, eu não perdi pessoas tão próximas, assim, além de avós. Então, até hoje eu não sinto que eu passei por um luto difícil no mundo. Não sei como será quando chegar a minha vez desse treino, mas eu espero permanecer nessa lembrança de que a morte não é real, que a única coisa real é a eternidade em Deus. Muito profundo, né, meninas? Vocês querem falar alguma coisa? É um texto pra gente ler, reler, assistir a live novamente e integrando todo dia um pouquinho. Com tudo que a gente vê fora de nós, que tenta reforçar essa ideia de que nós estamos separados de Deus e de que o sofrimento é real. Certo? Então, bom treino para todas nós. Espero vocês amanhã aqui para a live com a Carla. E seguimos juntas, unidas nessa mente que escolheu se lembrar que só o amor é real. Beijo para vocês, gratidão. Até amanhã. Beijo, Odete, gratidão.